Antes de começarmos, já clicamos um like? Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma das lendas mais sombrias que preparamos para você, aqui, no Lendas do Corvo. Agora se ajeite, pois o que você vai ouvir hoje é algo que vai te deixar sem palavras. Era uma noite qualquer. Eu tentei não dar atenção a isso. Devia ser só minha imaginação. Mas o que aconteceu depois mudou tudo. A partir daquele momento, nada no McDonald's seria mais o mesmo. Como eu disse, tudo parecia normal. Eu não estava sozinho. Fiquei parado, olhando para aquela sombra, tentando entender o que estava acontecendo. Mas a luz que piscava e o som estranho que parecia vir de todos os cantos, tudo parecia errado. Eu dei o lanche para o cliente e, por um instante, a sombra se foi distante. Ou ao menos foi o que pensei. Eu não disse nada. Não contei para ninguém. Achava que era só a minha cabeça pregando peças. Mas aquela sensação de estar sendo observado não saiu de mim. Nos dias que se seguiram, a sensação de estranheza só aumentou. A sombra que antes parecia ser um encontro começou a aparecer com mais frequência. Ela surgia atrás da janela do drive-thru, se movendo lentamente, mas com uma presença inconfundível. Aquele olhar, eu podia jurar que ela me observava, esperando por algo. Mas não foi só isso. As coisas vieram a ficar ainda mais estranhas. Cada noite que eu ouvindo mais ruídos inaturais. O som das fritadeiras de repente ficou mais alto do que o normal. E as luzes, sempre piscando em momentos aleatórios. Mas o que mais me incomodava era a sombra. Ela parecia me seguir, como se estivesse me atraindo para algo. Eu tentei conversar com os outros funcionários, mas eles apenas riam e diziam que era coisa da minha cabeça. Ah, deveria ser o cansaço, diziam. Mas eu sabia que não era só isso. Algo estava acontecendo. Algo além de qualquer explicação lógica. Uma noite, quando tudo estava quieto e o restaurante parecia vazio, eu percebi que a sombra estava mais próxima do que nunca. E então, algo aconteceu. A sombra se materializou um pouco mais. Eu senti um calafrio subindo pela minha espinha, como se fosse uma presença real. Eu sabia que algo estava muito errado, mas o que exatamente eu ainda não sabia. Com o tempo, as coisas não melhoraram. Elas pioraram. Eu começou a ficar paranoico. Não era só a sombra. Era o som constante das lâmpadas piscando, o vento que passava, o silêncio pesado do restaurante à noite. Algo estava no ar. Algo que eu não conseguia entender. Mas havia algo ainda mais estranho acontecendo. As pessoas começaram a mudar. Os outros funcionários, alguns tiveram que agir diferente. Eu reparei que à medida que os dias passavam, alguns dos meus colegas de trabalho óbvios, de alguma forma, estavam sendo consumidos por isso. Um deles, o Daniel, passou a se comportar de maneira estranha. Ele sempre falou sobre vozes que ouvia nas sombras e sobre um homem de terno que ele via atrás da janela do drive-thru. Ele dizia que o homem queria falar com ele. Eu não sabia mais o que pensar. Será que era só o cansaço? Ou talvez a presença daquele espírito estivesse realmente afetando todos nós. Eu não consegui mais confiar no que estava acontecendo ao meu redor. Então, numa noite, algo aconteceu. O Daniel simplesmente desapareceu. Ninguém o viu sair. Ele simplesmente sumiu, como se nunca tivesse existido. E mais tarde, quando a polícia veio investigar, não encontrou nenhuma pista. Apenas o vazio. O mesmo vazio que havia no ar todas as noites. Eu sabia que o espírito sabia que eu era o próximo. O Jairo estava começando a me seguir também. Eu podia sentir os seus olhos em mim, me observando à distância. E eu estava ficando cada vez mais explicado de que o McDonald's tinha algo a esconder. Algo muito mais sombrio do que eu jamais poderia imaginar. Não demorou muito para que outros também começassem a desaparecer. Funcionários que, como eu, estavam no turno da noite, começaram a sumir sem deixar vestígios. A sensação de terror que tomava conta do McDonald's era palpável.
Eu não sabia mais em quem confiava. Mas uma coisa era certa: algo estava muito errado ali. Eu fui atrás das câmeras de segurança para tentar entender o que estava acontecendo. As imagens eram imperturbadoras. Algumas câmeras mostravam figuras sombrias que se moviam sem razão, saindo e entrando pelas portas, mas ninguém nunca aparecia na frente da câmera. Não havia explicação. Tudo estava sendo apagado, como se fosse controlado por algo ou alguém. Eu sabia que estava ficando sem tempo. A cada dia, o espírito parecia mais forte, mais presente. Ele estava começando a controlar as mentes de todos os que estavam ali. E eu não seria diferente. Foi então que, numa noite, uma luz piscou e eu fui até o depósito onde o Daniel costumava ficar. E eu ouvi algo, um murmúrio, um sussurro vindo das sombras. E lá, escondido entre as prateleiras, vi algo que quase me fez desmaiar. Um rosto do passado deformado, coberto de sujeira e sangue. Era o gerente que havia sumido há anos, e eu finalmente entendi. O espírito dele nunca havia descansado, e ele estava esperando por mim, esperando que eu descobrisse o que aconteceu. Eu sabia o que tinha que fazer. Não podia mais ignorar o que estava acontecendo. Eu precisava confrontar o espírito. Precisava entender o que ele queria e como eu poderia finalmente libertá-lo. Ou ele me destruiria também. Naquela noite, o McDonald's estava mais quieto do que nunca. As luzes piscavam e os sons das fritadeiras eram o único ruído no ar. Eu fui até o drive-thru e ali, à minha frente, ela apareceu. A sombra. Eu não hesitei. Fui até ela e, pela primeira vez, encarei o espírito de frente. Ele surgiu com os olhos vazios e a boca contorcida em uma expressão de dor e vingança. O espírito começou a falar comigo. Ele me contou tudo. Ele era o antigo gerente do McDonald's, assassinado por um rival de negócios. Seu corpo foi escondido nas paredes do restaurante e ele foi condenado a vagar por ali, sem descanso, até que alguém o libertasse. Eu sabia o que tinha que fazer. Precisava encontrar o corpo e libertá-lo, ou o McDonald's nunca mais seria o mesmo. Mas o que eu não sabia era que esse segredo estava enterrado no fundo do restaurante, escondido em uma parede que ninguém jamais imaginava. Eu estava em um ponto sem volta. A cada segundo que passava, o espírito parecia se aproximar mais de mim. Eu sabia que, se não fizesse nada, ele iria me consumir também. Foi quando comecei a investigar mais a fundo. As paredes do McDonald's, o lugar onde tudo acontecia, veio a se tornar meu único foco. Eu passei noites inteiras revisando os registros antigos, conversando com quem sabia sobre o antigo gerente. E, finalmente, encontrei algo que fez meu sangue gelar. Ele havia sido assassinado. Não por um acidente, não por uma briga. Ele foi morto por alguém de dentro. O rival que queria a carga de gerente e que tinha medo de ser desmascarado. De acordo com os registros, ninguém jamais encontrou o corpo. Ele foi escondido, enterrado dentro das paredes do restaurante. E o mais perturbador de tudo, ninguém sabia onde exatamente ele estava. Mas eu sabia que o espírito estava tentando me guiar até ele. Eu estava sendo puxado para a verdade. Eu fui até o porão, onde tudo parecia ter começado. Aquelas paredes frias e desgastadas escondiam mais do que eu poderia imaginar. Eu passei horas ali, tentando encontrar a entrada secreta, até que, finalmente, algo se revelou. Uma parede falsa, escondida por anos de desuso e sujeira. Com uma marreta em mãos, comecei a quebrar a parede. O som do concreto nunca rachando era ensurdecedor, e cada pedaço que caía parecia um peso a menos em meus ombros. Então, o que eu encontrei foi algo que poderia imaginar. O corpo do gerente, apodrecido, envolto em plástico e enterrado naquele lugar. Ele estava ali, sem poder descansar, esperando pela minha descoberta. Eu sabia que, ao chamar a polícia, tudo isso poderia acabar. Mas eu também sabia que o espírito precisaria de um sacrifício,
Liberá-lo teria que enfrentar o mal. Eu peguei o telefone e liguei. E no momento em que as autoridades chegaram, o restaurante se acalmou. O espírito já não estava mais ali. Eu nunca imaginei que, ao descobrir a verdade sobre o que aconteceu naquele McDonald's, minha vida mudaria para sempre. Quando a polícia chegou, eles levaram o corpo. O mistério havia sido resolvido. Mas o que eu não esperava era o que aconteceu a seguir. Com o corpo sendo levado, eu senti uma paz no ar, mas também uma perda. Uma sensação de que algo havia sido arrancado de dentro de mim. O espírito que durante tanto tempo atormentou o restaurante e todos que ali estavam, finalmente foi libertado. Eu olhei para o McDonald's, agora em silêncio, e percebi que aquele não era mais o lugar de antes. Um lugar onde tantas almas foram tocadas pela tragédia, agora estava limpo. Mas o preço que paguei, o que tive que enfrentar, me marcou para sempre. A última vez que vi o espírito foi quando ele começou a desaparecer, lentamente, até se dissipar por completo. Eu estava livre. O McDonald's estava livre. Mas por dentro, eu sabia que nunca mais seria o mesmo. Eu olhei para a cozinha, onde tudo havia começado. Aquele espaço antes tão familiar, agora parecia estranho e distante. Eu sabia que a história que vivia ali não seria esquecida. Não por mim, nem por quem passou por aquele lugar. Eu passei a noite inteira ali, sozinho. O McDonald's voltou a ser apenas um restaurante, mas a história daquele lugar nunca se apagaria. E talvez, em algum lugar, a sombra ainda esperasse alguém para revelar o que ficou escondido por tanto tempo. Algumas semanas depois, o McDonald's foi fechado para reformas. A parede que havia escondido o corpo do gerente foi totalmente destruída. Eles nunca descobriram um verdadeiro motivo de tanto desespero ali. Mas eu sabia. Eu sabia que algo muito mais sombrio estava por trás daquele lugar. Eu nunca voltei ao McDonald's. Às vezes, ainda passo em frente e olho para o restaurante vazio, as luzes apagadas, e me observo se algum dia aquela sombra voltará a aparecer. Mas o que sei com certeza é que, por mais que o espírito tenha sido libertado, a lenda nunca deixará aquele lugar. Eu sou a única pessoa viva que sabe o que realmente aconteceu naquele McDonald's. A história não morreu, ela se transformou. E quem sabe, talvez em outra noite, um novo funcionário em um novo turno acabe descobrindo o que ficou oculto. Porque as lendas nunca morrem. Elas apenas esperam a próxima vítima. Então, na próxima vez que você passar por um McDonald's, lembre-se, não é só um restaurante. Há coisas que ficam escondidas, enterradas nas sombras, esperando serem reveladas. E quem sabe, você pode ser o próximo a desvendar esse mistério. E aí, você conseguiu desvendar o mistério junto comigo? Se gostou da história, não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar com seus amigos. E lembre-se, aqui no Lendas do Corvo, temos histórias para todos os gostos. Inscreva-se no canal e ative o sininho para ficar por dentro de tudo. Até a próxima e que as lendas nunca morram.